As pessoas agora estão tentando decidir o que é certo e o que é errado, e mais do que isso, elas estão querendo tirar de cima delas qualquer pessoa ou coisa que determine o certo e errado, para que no fim todo mundo diga assim: eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado, eu acho que eu vivo como eu bem entendo. Provavelmente esse é o pensamento seu e meu, né? Principalmente a juventude que vai se levantando e vai vir daqui para frente, é uma geração treinada para definir o que ela acha certo. Ela vai à igreja, ouve um negócio, ela vai para casa e diz: eu não concordo, eu não acho que é assim. O pai diz, a mãe diz, o filho vai lá e diz: eu não concordo. A escola diz, o médico diz, pessoas especializadas dizem, as gerações vão ouvir aquilo e vão dizer: eu não concordo, não acho que é assim. E é por isso, irmãos, que o mundo não tem identidade alguma. Vou falar para vocês do fundo do meu coração. Eu creio que as famílias não sabem de onde vêm nem para onde vão. Acho que as igrejas perderam a identidade e não vão chegar a lugar nenhum. Acho que as pessoas, o desejo que têm de romper, de colocar fogo no passado, vai fazer com que elas não saibam a direção certa para o futuro. E é por isso que o mundo está desorientado. Eu acredito que os pais podem olhar para os filhos e ver que eles estão desorientados. Que pais podem olhar para as crianças e ver que elas estão desorientadas. Ou até mesmo muitos adultos, extremamente desorientados. Não sabem quem são e não sabem para onde estão indo. Um conflito ético e moral tem a ver com isso também. Eu creio, irmãos, que a ideia, a definição de ética é conhecida, né? Quando nós falamos de ética, nós estamos falando sobre um conjunto de valores e costumes que motivam e orientam o comportamento, seja do indivíduo, do grupo ou da sociedade. A ética, ela influencia as nossas definições de certo e errado. Quando a gente fala de ética, nós estamos falando, irmãos, sobre os valores e os costumes que orientam a nossa vida. E normalmente pessoas têm um código de ética, grupos têm códigos de ética e até sociedades têm códigos e padrões de ética. Ou seja, alguns valores e costumes que formam essa bagagem que influencia. Às vezes a gente vê esses padrões de ética na linguagem, na roupa, nos costumes, nos acessórios, no tratamento entre as pessoas. Ética pode ser percebido nisso, pela maneira como as pessoas como elas veem o certo e o errado, os valores que guiam o estilo de vida daquela comunidade. Aí alguém vai falar assim: ei, pastor, eu acho que o mundo já nem tem mais nenhum valor, e acho que o mundo já nem quer mais costumes. É um fato óbvio, irmãos. Costumes e tradições são coisa do passado, né? A gente não está mais preocupado com isso. Costumes e tradições que eram tão valorizados antes, isso vai ficar para trás. Bem, reverências à pátria, à bandeira, essa atitude cívica, aquela atitude de respeito, o tal de tomar a benção, né? É um negócio que era parte de costumes e tradições que ficaram para trás. Aquela tradição do religioso brasileiro, né? De fazer o sinal da cruz na frente da igreja lá, né? Uma tradição do Brasil, na religião comum daqui. Até mesmo as pessoas dessas religiões vão perdendo isso, como nós também perdemos. E hoje a gente está observando que costumes e tradições estão ficando para trás, juntamente com os valores. De fato, irmãos, eu creio que a ética é algo que tem a ver com a nossa mente, com o nosso conhecimento. Quando eu falo de ética, eu penso que ela tem a ver com a nossa cabeça ou com o nosso coração. É aquilo que nós temos aqui e que de certa forma vai influenciar a nossa vida externa. Quando nós falamos de ética, nós estamos falando sobre um conjunto de valores e costumes que estão armazenados dentro de nós. E por outro lado, a moral diz respeito à prática da ética, ou seja, o conjunto de valores colocados na prática. Ética, irmãos,
irmãos, tem a ver com os valores e os costumes, mas a moral tem a ver com a prática dos valores e desses costumes. É por isso que eu acredito, que as mãos simbolizam bem o que seria a moral. Porque uma coisa é o que eu sei, outra coisa é o que eu faço. Eu posso receber valores éticos ou conceitos éticos dos meus pais. Eu posso ouvir dos meus pais que eu não posso falar palavrões, que eu devo respeitar as pessoas, que eu devo respeitar os mais velhos, que eu devo cumprir os horários e que eu devo ser dedicado naquilo que faço. Isso é conhecimento ético que recebi. Mas e aquilo que faço? Isso é diferente. Meus irmãos, ética varia de acordo com culturas e com religiões. Eu deixei alguns exemplos ali. Em algumas culturas, crianças são entregues ao casamento. Você pode ficar surpreso, mas há países e culturas e pequenos grupos onde crianças, especialmente meninas de 10, 12 anos, são entregues ao casamento. Para nós, no Brasil, isso é crime, é errado, mas em algumas culturas é totalmente aceitável. Entre os índios, por exemplo, andar pelado é algo normal. Para a nossa cultura, um pouco de nudez ou muita nudez até está indo, mas totalmente pelado, ainda não chegou a esse ponto, Em alguns países, pessoas se cumprimentam com o beijo na boca, com o toque de testas, com o toque do nariz, cumprimentos assim. Isso varia, no Brasil não é assim. Ou na própria Índia, como o Tiagão já tinha falado com a gente também, amigos andam na rua de mãos dadas, de dedinho cruzado, homens andam assim. Para o Brasil, isso seria uma atrocidade, uma aberração. Eu quero dizer, irmãos, que os costumes variam, de local para local, e eu sei que isso dá um nó na nossa cabeça. Bem, cá entre nós, irmãos, a maioria de nós erra nisso, e até mesmo os missionários cristãos. Porque quando a gente sai do nosso país, a gente tem o nosso costume. Aí a gente tem esse costume assim, por exemplo, de ter a nossa forma de vida, a nossa forma de religião, a nossa forma de vestimenta, a nossa forma de linguagem, até mesmo de cultura, tudo. Aí quando a gente chega num país diferente, a gente se depara com algo diferente. Qual que é o nosso primeiro impulso? É tentar de alguma forma colocar a nossa cultura, o nosso estilo de vida lá naquele local. E eu vou tentar de alguma forma enfiar o meu estilo de vida naquela cultura. E é daí que a gente vê onde, especialmente missionários cristãos, especialmente dos Estados Unidos ou da Europa, de culturas mais desenvolvidas, tentando mudar costumes de países que não têm uma cultura semelhante. Estava ouvindo o pastor Kenneth dizendo um dia sobre, por exemplo, ir na África e ver que tem lugares na África onde o pessoal faz casamentos como casamentos americanos e brasileiros. Não é da cultura deles, mas tem os padrinhos entrando, a noiva entrando de branco, uma cerimônia extremamente da nossa cultura. Não tem nada a ver com a cultura deles, o casamento lá é totalmente diferente. Pergunta o Arsênio aí, como que está o processo de casamento dele para você ver? É um casamento em 3 etapas. Ele já está cumprindo a primeira, que na prática tem a ver com dar dotes e presentes e fazer uma série de celebrações. É um negócio por etapas. Em alguma cultura, nem tem isso. Mas aí quando a gente vai para uma cultura, a gente chega lá e diz, eu tenho que levar os meus costumes. Talvez, irmãos, a gente está precisando ver com mais clareza isso, Porque varia. E eu sei que essa variedade cultural e ética, ela causa incômodo para nós. Talvez para a nossa ética, ficar sem camisa em casa é uma coisa horrível, mas tem culturas que o povo fica bastante sem roupa mesmo. Ou culturas onde o pessoal tem tratamento de pais e filhos diferentes entre pessoas diferentes. Existe uma variedade grande. Irmãos, a problemática, ela é evidente, porque existe diversidade, coisas que variam de cultura para cultura. Mas a grande pergunta é, e como a gente lida com aquilo que a Bíblia condena efetivamente? Como que a gente lida com os princípios bíblicos? É aí onde o Evangelho, ele é acultural, atemporal
é aí onde o Evangelho oferece solução para todas as culturas em todas as épocas. E esse, Marcelo, eu acho que deveria ser o grande alvo nosso. Só que, por exemplo, imagine o conceito do casamento que eu mencionei. Se eu chego em uma cultura que eles têm uma prática de casamento diferente, o que eu poderia dizer? Eu vou chegar lá e falar: ó, meu amigo, casamento não pode ser só pagar o dote e comprar noivo. Ou não pode ser só como Isaac fez com a Rebeca, pegar ela e ter ali o ato sexual, consumando aquilo e pronto, sem ter nenhuma celebração pública inicialmente. Eu vou chegar lá e vou dizer: não, tudo isso é errado. Você vai ter que casar igual a gente casa lá. Tem que ir no civil, assinar um papel, tem que botar o vestido, tem que chamar o padrinho, tem que ter o pastor ou o padre, tem que falar o sim. Bem, eu não precisaria disso, mas eu poderia chegar lá e dizer assim: olha, Deus ensina que o casamento é para a vida toda, que o homem tem que honrar e respeitar a esposa o marido, ensinar o princípio. Mas o que normalmente se faz, o foco não está nem tanto no princípio, mas no costume, né? Chega lá e começa a tentar mudar o costume. Irmãos, nós vamos chegar nesse ponto aí com certeza, mas o que eu quero mostrar para vocês assim, quando nós olhamos para essas duas palavras, ética e moral, nós estamos falando sobre algo que tem na mente e que precisa ser colocado em prática pelas mãos ou pelo ato do fazer. Nós precisamos nos perguntar sempre: qual é meu padrão ético? O que será que eu considero ético ou não ético? Ou a gente poderia afunilar um pouco mais essa pergunta e dizer assim: como é meu estilo de vida moral? Essa pergunta os cristãos precisam fazer, irmãos, porque provavelmente a bagagem de conhecimento dos cristãos está muito precária. Provavelmente o cérebro e o coração do crente está muito vazio de valores e padrões e conhecimento e bagagem ética. E a prova de que o cérebro nosso, a nossa mente, os nossos, vamos dizer, o centro de comando nosso, uma das provas de que ele está bem vazio e oco, é que normalmente não existe nem um mínimo conflito diante do que fazer ou não fazer. Parece que as pessoas já nem têm mais o contrapeso, simplesmente faz, ou simplesmente não sabe se existe outra coisa que deveria ser feita. A impressão que eu tenho, irmãos, é que nós, nem vou falar do ser humano de maneira geral, mas do crente, porque é do crente que se espera alguma coisa, parece que a gente não tem nada dentro de nós para servir de contrapeso, para a gente falar assim: opa, peraí, eu estou com muita vontade de agredir aquele cara, ele me fechou no cruzamento, ele falou palavrão comigo, ele me ameaçou, eu vou descer do carro aqui, mas nós vamos rolar no chão ali feio, alguém vai sair mal nisso. Talvez a gente quer muito fazer isso, mas a pergunta é: se existe dentro de mim conceitos e padrões e normas que eu sei que Deus me apresenta e que bom estilo de vida me apresenta, talvez eu poderia falar assim: opa, peraí, isso é o que eu quero fazer, mas isso não é certo, por essa razão. Mas a impressão que eu tenho, irmãos, é que dentro do ser humano não tem isso, porque na hora que o cara fecha e xinga e dá o palavrão, na velocidade da luz o cara já saiu do carro, já está lá fora e já está aquele negócio fervendo, bicho pegando, e qualquer toquezinho ali o negócio já está indo. Às vezes nós, na nossa conduta moral, é assim, ou na nossa conduta financeira é assim, ou no nosso relacionamento com as pessoas é assim. Parece que nós estamos ocos, vazios e pobres de valores e normas que podem nos orientar. E qual que é a consequência disso, irmãos? A nossa vida e prática moral, ela fica deplorável. Deus, irmãos, Deus, ele tem um padrão moral e um padrão ético.
Gostem ou não gostem, Deus, Ele é um Deus ético, um Deus moral. Sempre foi assim, desde o princípio da criação. Hoje, eu quero dizer para vocês assim, Deus está sendo colocado em questionamento o tempo todo. A Bíblia sendo colocada em questionamento, o Antigo Testamento, então, nossa, é alvo de um ódio profundo. E perguntas como essas, alguém está fazendo o tempo todo. Será que o Deus do Antigo Testamento é cruel? Ele mata crianças, mata mulheres, ele manda destruir cidades. Será que ele é cruel? Outra pergunta, será que a lei que Deus deu, será que ela é severa demais? Parece que é, não parece, irmãos? É muito severa. Ou, será que a lei de Deus, será que já não está na hora de fazer uma bola com ela assim e jogar no lixo, botar fogo nela? Ou, estaria a lei de Deus já ultrapassada? Essas são perguntas que as pessoas estão fazendo, mas eu quero te provar, pela lei do Antigo Testamento, que ela é um livro ético e moral que supera completamente o padrão ético e moral que a gente tem hoje. E eu não tenho a menor dúvida disso, irmãos. E que qualquer pessoa que duvida da lei de Deus é porque não entende a lei de Deus e nem o caráter de Deus por trás daquela lei. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir nossa Bíblia para o livro de Êxodo. Abra sua Bíblia lá no livro de Êxodo para o capítulo 21. Irmãos, eu sei que nosso horário está muito avançado, né? Mas aqui não é demorado, tá bom? Êxodo capítulo 21. Eu quero ler com vocês alguns versículos, tá joia? Êxodo capítulo 21. Nós vamos observar alguns versículos, mas antes de lermos alguns versículos, eu queria que você lesse e ouvisse isso que está escrito aqui. Olha essa palavra que diz: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e preceitos tão justos como toda essa lei que hoje ponho perante vós? Essa palavra, irmãos, é uma palavra que Moisés fala ao povo. Ele chega diante do povo e diz: fala para mim, existe um Deus como o nosso? Se tiver, fala o nome dele. Existe em algum lugar uma lei que é tão justa como a lei que hoje Deus colocou diante de nós? Se você tiver uma lei melhor, coloca diante de nós também, porque não tem. Irmãos, naqueles dias, o povo que recebeu aquela lei, ele sabia que não havia Deus como o nosso Deus, e que não havia lei tão justa quanto a nossa lei. Hoje, a nossa geração sem lei quer dizer assim: é cruel, é machista, é injusta, ela é pesada, ela é dura, não tem como. Nós hoje, um povo sem lei, a gente grita isso, mas naquela época eles diziam assim: ela é justa e ela é excepcional. Eles sabiam disso. E quer ver por que essa lei é tão boa? Vá para o capítulo 21 e nós vamos ler o versículo 2. Se você comprar um escravo hebreu, ele vai te servir por 6 anos, mas no 7º ano ele sairá livre e de graça. Olha isso, irmãos. Um escravo, irmão de sangue ou do mesmo país e povo, ele só poderia ficar como um servo durante 6 anos, não pela vida toda, como ainda é costume até hoje. O cara fica escravo para sempre, a família dele escravo para sempre. O judeu aprendeu que ele não escraviza outro judeu. Versículo 12 e 14. Se alguém ferir outro, de modo que este morra, ele também será morto. Versículo 14. Se alguém vier com malícia contra o seu próximo e matá-lo por meio de traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar, porque ele deve morrer.
A lei de Deus, irmãos, é essa: um homem que arma uma cilada, um homem que assassina outro homem, esse homem deveria pagar com a própria vida, para que o povo aprendesse que o homem não tem o direito de tirar a vida de outro homem em hipótese alguma, e que alguém que tira a vida do outro é indigno da própria vida que tem. Leia comigo o versículo 15 e 17. Se alguém ferir seu pai ou sua mãe, ele será morto. Versículo 17. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, ele será morto. Olha o conceito de Deus, irmãos. Alguém que fere, que machuca ou amaldiçoa seus pais, na cultura dos judeus, ele morreria. Ele deveria aprender que os pais são dignos de respeito e que os pais, eles devem ser honrados em toda e qualquer circunstância. E pare para pensar, irmãos, isso não é pesado demais. Minha mãe me carregou 9 meses, me amamentou por algum ano ou 2, eles trabalharam para colocar comida na minha boca, eles me deram teto, me colocaram uma roupa no corpo o tempo todo. Eu não posso feri-los. Alguém que faz isso não merece a vida que tem. Olha comigo o versículo 16. Aquele que raptar alguém e vender alguém, ou for achado na sua mão, esse vai ser morto. O sequestrador, irmãos, ele não é digno da vida que tem. A lei de Deus diz: o sequestrador, ele deve morrer, porque isso é errado. Ele não deve pegar o que não é dele, e ele não tem o direito de tirar a vida de outra pessoa, nem matar, e nem mesmo dominar sobre a vida do outro. Vamos ver versículo 18 e 19, que diz: se 2 estiverem brigando, e um ferir o outro com pedra ou com o punho, com o soco, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar e andar fora, apoiado no seu bordão ou na sua bengala ou muleta, então será absolvido aquele que o feriu, somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Olha o que a lei de Deus diz: se um homem agride o outro, e aquele não morre, mas fica paralisado por um tempo, o agressor, ele vai pagar o tratamento e ele vai ressarcir o tempo que ele perdeu não podendo trabalhar, ou seja, não vai deixá-lo lesado pagando por aquilo, porque é muito cômodo isso. Vai lá, dá um soco, joga uma pedra e quebra a perna, e como que aquele homem vai viver, ganhar o seu pão, e como que ele vai colocar comida em casa? Segundo a lei de Deus, aquele que agride e prejudica, paga pelo prejuízo que causou. Vamos um pouco mais. Versículo 28, irmãos, é uma lei perfeita. Versículo 28 diz: se o boi de alguém chifrar um homem ou mulher e este morrer, o boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne, e o dono do boi será absolvido. Olha isso, irmãos. É uma lei para dizer assim: cuida do animal que você tem. Você tem um boi lá no seu pasto. Se ele sair e se ele agredir alguém e ferir alguém, esse boi vai morrer. Isso serve para nós, irmãos. Quando a gente solta o nosso pitbull lá em casa, e deixa o cachorro da correria nas pessoas da rua, Deus não curte isso, não. Leia comigo também o versículo 29. Olha como a lei é bem interessante, quando diz: mas se o boi já era antes conhecido como chifrador, e o seu dono sabia disso e não prendeu, e o boi matar um homem e mulher, o boi vai ser apedrejado e o dono do boi vai ser morto. Sabe por quê, irmãos? Se o dono do boi sabe que ele é um boi cruel e matador e não fez nada, o dono do boi vai morrer também, porque ele está colocando a vida de outro homem em risco, e isso é errado. Imagine isso, irmãos. É o que acontece nos nossos dias. Eu falei isso, mas é verdade. Os nossos cachorros matadores por aí, pela lei de Deus, isso não seria correto. Irmãos, vamos um pouco mais. Olha lá comigo, versículo 33 e 34. Diz assim: se alguém deixar um buraco aberto e alguém cair nesse buraco, se alguém deixar aberta uma cova ou um buraco
e se alguém cavar e abrir e não tapar, e nela cair o boi ou o jumento, o dono da cova vai pagar. Pagará dinheiro ao seu dono, e o animal morto será seu. Olha isso. Você não pode causar dano pela coisa do outro, né? A ideia é sempre essa. Se você prejudicar e causar dano a outra pessoa, você vai cobrir aquele dano. Um exemplo atualizado é esse. Posso falar porque já foi vítima. Você está bem dirigindo o seu carrinho aí na rua, alguém vem, bate seu carro, amassa ele todo, e a pessoa fala para você: meu amigo, eu não tenho seguro e eu não tenho dinheiro, posso fazer nada. Você entra no seu carro, vai embora para sua casa e fica com o seu prejuízo. Ele te causou um dano e ele não vai ressarcir esse dano. A lei de Deus ensinava o seguinte: se você causar um dano em alguém, você vai pagar pelo dano. Vamos mais, tem mais. Capítulo 22, versículos 1 a 4. Diz assim: se alguém roubar, furtar o boi ou a ovelha de alguém, e o matar e o vender, por um boi ele vai pagar 5 bois, e 4 ovelhas por uma ovelha. É isso, está vendo? Roubou a galinha, paga 5 galinhas, não tem conversa. Se um ladrão for achado arrombando uma casa e sendo ferido morrer, quem feriu não será culpado do sangue. É a tal legítima defesa aí. Entrou na casa, está lá roubando, o dono da casa feriu aquele homem, isso não é assassinato, não há morte para o agressor. Agora veja o 3. Se porém já havia sol quando isso se deu, quem o feriu será culpado do seu sangue. Nesse caso, o ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, ele será vendido pelo furto. A lei de Deus era essa: se aconteceu durante a noite e num ato instintivo, o dono da casa se defende e protege aquilo que é seu. O dono da casa, ele não é condenado pela morte do ladrão, mas se ele fizer isso com o dia posto, se fizer isso quando não é mais necessário, aí ele é culpado. Ou seja, o que Deus está querendo dizer é assim: não tem aquele prazer mórbido, né, de pegar o taco de beisebol e sair correndo pela rua atrás do cara e querendo acertar a cabeça dele com uma bola. Não, Deus também não gosta disso, né? Então, legítima defesa é uma coisa, malícia, vontade de agredir é outra coisa, e Deus não apoia isso. Vamos que tem mais. Versículo 5 diz assim: se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer em campo de outro, ele vai pagar com o melhor do seu campo e com o melhor da sua vinha. Ou seja, solta o seu animal do pasto do outro para ele comer lá o pasto que não é seu. Isso é errado, né? Se você tem um animal, tenha seu próprio pasto. Não vai pegar o pasto do vizinho, não. Se fizer isso, vai pagar, tá bom? Então, vamos mais. É a última linha, tá, irmãos? Está acabando. Vamos para o versículo 9. Versículo 9 do capítulo 22. Diz assim: em todo negócio fraudulento, seja sobre boi, sobre jumento, sobre ovelha, sobre roupa, ou qualquer coisa perdida, de que uma das partes diga: essa é a coisa, a causa de ambas as partes será levada a um juiz, e aquele a quem os juízes condenarem vai pagar o dobro ao seu próximo. É interessante, irmãos, que em todo negócio duvidoso, Deus ensina que um juiz faça uma intermediação para que ninguém seja lesado. Olha como a lei de Deus é perfeita. Quando um negócio não pode ser resolvido entre as duas partes, um terceiro vai julgar para que ninguém fique com o prejuízo, de maneira que ninguém engane seu próximo. Vamos ver versículo 25 a 27, que diz assim: se você emprestar dinheiro a um do seu povo, ao pobre que está contigo, você não vai querer dele. Vamos de novo. Se você emprestar dinheiro a alguém do povo, ao pobre que está contigo, você não vai se tornar para ele como um credor que impõe juros. Se do teu próximo tomares penhor a sua veste, você vai restituí-la antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo. Em que se deitaria? Será, pois, que quando ele clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Olha o que Deus diz:
você nunca vai emprestar dinheiro a juros para um irmão de sangue. Um judeu, irmãos, ele é bastante conhecido por ser bem mão fechada e bem agarrado em dinheiro, mas eles não podiam emprestar dinheiro a juros para outro judeu. Essa era a lei de Deus. E Deus fala: se você emprestar dinheiro e ele te der como garantia a roupa ou a sua coberta, você não vai ficar com ela, você vai devolver, porque é o que ele precisa para se cobrir e para se aquecer. Olha que lei perfeita. Vamos mais, capítulo 23, versículo 1, está acabando, irmãos. 23, 1 diz: não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Você não vai mentir nunca. Versículo 2: não seguirás a multidão ou a maioria para fazeres o mal. Você não vai depor em uma demanda inclinando-se para a maioria para torcer o direito. Ou seja, você não vai prejudicar alguém só para agradar a maioria. Versículo 3: nem mesmo com o pobre você vai ser parcial na demanda. Olha como a lei de Deus é interessante, irmãos. Você não vai prejudicar ninguém, e nem mesmo você vai prejudicar o rico se ele tiver certo para beneficiar um pobre. Justiça é justiça para pobre e para rico. Então não tem essa de, tirar do rico para dar para o pobre, se o rico adquire com justiça. Não é isso, é justiça. Então não beneficia ninguém, nem rico e nem pobre. Versículo 4 diz: se você encontrar pelo caminho desgarrado o boi do teu inimigo, ou o jumento do seu inimigo, você vai conduzi-lo ao seu dono. Se vires caído debaixo da carga o jumento daquele que não gosta de você, você não vai abandoná-lo, mas vai ajudá-lo a erguê-lo. Olha como a lei de Deus é interessante. Se você estiver andando por aí e vê uma propriedade de alguém perdida, ao invés de você falar assim: interessante, aquele boi que está perdido lá indo para o buraco, é do Adolfo, e ir embora para cá e falar: Adolfo, eu vi teu boi caindo lá, tá? Não, Deus diz: se você viu, você vai pegar. Ele chega e fala: Adolfo, está aqui seu boi, ele ia cair lá no buraco, é seu. Ou tem aquele inimigo nosso que está lá com o pneu furado na rua, aí a gente passa e fala: bem feito, tomara que molha na chuva, porque o pneu dele está furado, esse homem ruim. Deus diz: não, você vai ajudar ele a encher o pneu do carro lá. Versículo 8 e 9 para acabar, irmãos, que diz: suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras do justo. Irmãos, quando alguém vier com esse negócio de suborno, cuidado. Também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que forasteiros foram na terra do Egito. Olha o que Deus está dizendo: você não vai oprimir um estrangeiro, você não vai oprimir o refugiado, não vai oprimir ninguém que está de passagem. Irmãos, eu poderia fazer a pergunta que Moisés fez: que nação existe que tenha um Deus como o nosso? Que povo tem uma lei tão perfeita como a lei de Deus? Irmãos, olhem isso. Deus está falando sobre como tratar um escravo. Não se deve matar, agredir ou amaldiçoar. Deus condena o sequestro, Deus condena a agressão, Deus condena que alguém fira o outro, ou que alguém descuide com uma criação perigosa. Deus evita o dano causado. Deus não dá margem para o ladrão. Deus, ele corrige o prejuízo feito ao próximo. Deus, ele quer que negócios duvidosos sejam tratados de maneira justa. Deus não apoia juros, Deus não apoia mentiras, Deus não apoia suborno, e Deus não tolera a opressão a um estrangeiro. Esse Deus seria chamado de cruel, irmãos? Esse Deus poderia receber a fama de um Deus mau? Se você pensa isso, talvez seja uma boa hora de mudar a sua visão. Eu sei que a pena capital, ela sempre trouxe grande conflito, mas Deus, na sua onisciência e na sua soberania, Deus instituiu aquilo, não porque Deus quer ver sangue humano derramado. A Bíblia diz pelo profeta Ezequiel: Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na morte de pessoa nenhuma, irmãos. Entendam isso.
Deus não esfregava a mão pensando assim, bem feito, Davi cortou a cabeça do Golias, que coisa linda, não. Deus não é assim. Deus não tem prazer na morte. Mas Deus colocou essa lei perfeita para que o homem aprendesse que ele não tem o direito de fazer. Então, irmãos, a grande questão é essa. Deus, enfim, não estava matando ninguém. Deus estava dizendo: a si mesmo se mata aquele que viola essas leis. E hoje, eu sei que nós vivemos uma sociedade bastante complicada, uma sociedade bastante injusta, uma sociedade que é facilmente subornada, pervertida, onde o direito é facilmente torcido. E uma lei como essa dificilmente seria justa no nosso país. Mas Deus ensinou isso. E sabe o que acontecia, irmãos? Quando alguém, um filho, amaldiçoava seu pai, sabe? Lê a história dos primeiros 5 livros. Um pai chegou perante a congregação porque o filho dele não tinha jeito. Sabe o que o povo fez? Falou: pai, pegue seu filho, leve ele lá fora da cidade, e você vai ser o primeiro a jogar a pedra que vai matar. Aí o que os filhos viam? Eles pensavam assim: essa lei é severa, hein? O que o filho ia fazer? A hora que o filho tivesse com a mão estendida para bater no rosto do pai ou da mãe, ele provavelmente pensaria 2 vezes. Alguém que defraudava alguém, ele aprenderia que aquilo que ele tira, ele teria que restituir. As pessoas aprenderiam, irmãos, como respeitar o seu próximo. Em conclusão, eu digo, essas leis tinham a finalidade de preservar as pessoas. Se essa lei vigorasse até hoje, irmãos, nosso mundo ia ser um mundo bem bom, não seria? Ia ser uma maravilha. Deixa eu fazer uma dizer, porque essa pergunta ela me intriga. Quando Deus Moisés recebeu a lei não matarás, nós falamos aí durante todo o texto: vai, mata. Sim. Nós vimos vários textos. E a lei dizia: não matarás. Agora o próprio Deus está mandando matar. Sim. Aí é o seguinte, fico pensando: se Deus voltou atrás, se eu não entendo, o que se explica que não matarás? As duas coisas, irmão, isso é o seguinte: quando fala. O não matarás é que o homem não tem o direito de tirar a vida do outro, ele não tem o direito de assassinar. Então, é aquilo: o homem não tem o direito de tirar a vida de outra pessoa. Mas quando Deus coloca a lei, não é um homem matando outro homem. Aquele que viola a lei, ele se coloca debaixo daquela lei. Então, ele não é assassinado por outro homem, ele é assassinado pelo próprio delito, pela própria transgressão. Então, é isso aí. Vamos dizer, ele se mata, e ele não é morto pela maldade de outro homem. Então, na verdade, eu diria que ele não é assassinado, eu diria que ele é executado por algo que ele fez sabendo daquela consequência. Então, são leis que se complementam, irmãos. Irmão Wilson, aquele que descumprisse esse mandamento do não matarás, aquele que matava, ele seria morto. Então, o que Deus quer dizer é: você não tem o direito de lesar o outro, você não tem o direito de prejudicar o outro. E se você fizer isso, esse ato, ele tem uma consequência, e a consequência é a morte. Então, o homem faz aquilo consciente, porque, irmãos, um detalhe importante: eles tinham festas anuais, celebrações anuais, onde a lei era lida todos os anos, e eles tinham que memorizar essa lei, eles aprendiam essa lei desde a infância, eles cresciam sabendo disso. Então é mais ou menos assim: você feriu seu pai, você está morto. Você prejudicou o próximo, você vai ter que restituir. Eles cresciam sabendo. E quando um homem faz aquilo, na verdade, ele está matando a si mesmo. Como eu, irmãos, acredito que ainda hoje, quando alguém comete um crime passível de morte, eu acho que ninguém está matando ele mesmo, né? Ele se matou quando fez aquilo. Então, para mim, aquilo é mais um suicídio do que alguém tirando a vida de outra pessoa, né?